Thaís Arbex, nossa analista de política, e eu vamos conversar agora com o senador Alexandre Silveira. Ele é senador pelo PSD de Minas Gerais, autor da PEC dos combustíveis. Senador, boa noite, obrigado pela participação. Senador, afinal de contas, depois de tanta volta, está todo mundo com dificuldade de entender o que é que os senadores estão preparados para votar afinal. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Na verdade, há um questionamento de forma e de mérito na questão dos PLs que estavam para ser votado hoje. E o senador Rodrigo Pacheco, como alguém que busca o consenso, resolveu adiar exatamente para que haja uma discussão mais profunda na casa. Eu, particularmente, questiono e defendo de forma ardorosa a questão da utilização dos dividendos da Petrobras para o Fundo de Desenvolvimento Social, no sentido de dar uma resposta mais rápida à população brasileira na questão, principalmente, do Vale Gás, na questão do subsídio para poder diminuir o preço, os impactos do óleo diesel no transporte coletivo e financiar o Vale Caminhoneiro, para poder diminuir os impactos da inflação que tanto mal tem gerado a população brasileira do ponto de vista, principalmente, dos impactos na fome e na miséria. Thaís? Obrigada, William. Boa noite, senador. Senador, o senhor elencou 3 pontos que, de fato, estão sendo discutidos, mas que não necessariamente terão impacto no bolso do consumidor na hora de ir ao posto de gasolina. A gente vê que essa discussão, de certa forma, ela ficou de lado. Hoje, com esse adiamento e também com essa falta de consenso diante do que se votar, se são projetos, se é uma proposta de emenda à Constituição, a gente pode entender que já há até um certo cansaço do Congresso em relação a esse tema, que não vale mais a pena colocar tanto desgaste para que não tenha impacto, de fato, no preço da bomba? Eu discordo, Thaís. Eu acho que nós temos que enfrentar a questão da inflação com todos os mecanismos legais possíveis. Nós sabemos que tem vedações eleitorais, isso também levou a esse adiamento. Foi feita uma consulta ao TSE até onde teria legalidade das medidas que atingirão tanto os PLs quanto a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Carlos Fávaro. Não foi respondido ainda essa questão do TSE. Isso tudo leva à necessidade de uma discussão mais ampla. Como eu disse, eu defendo medidas mais efetivas para poder diminuir os impactos da inflação e, consequentemente, a miséria que campeia de forma forte pela nossa sociedade. Senador, o senhor é um quadro importante num partido importante. Aproveitar a sua presença aqui e cutucá-lo sobre política. O senhor assume ou não o cargo de líder do governo? Não, eu conversei com o presidente Bolsonaro e respondi para ele que, quando fui convidado, sequer estava investido do cargo ainda. Logo depois de tomar posse, eu analisei que eu tenho o compromisso de me apresentar aos mineiros, de defender o Estado de Minas e servir ao Brasil. Portanto, a minha grande prioridade agora é essa, de forma independente, ajudar nas questões e nas pautas que interessam à nação brasileira. Como eu disse, nesse momento tão crítico de polarização que vive o Brasil, com poucas discussões sólidas sobre os reais problemas da sociedade brasileira, e eu entendi que eu contribuiria mais com o país, e em especial com o meu Estado, servir no Senado Federal, discutindo as grandes pautas do Brasil. É isso, para arredondar. Senador, aproveitar também a sua presença. O senhor, além de senador agora, é membro da direção do PSD. Neste momento, o PSD é uma das principais forças políticas para a eleição desse ano. O presidente do partido, Gilberto Kassab, tem acenado a Eduardo Leite, tem a possibilidade de lançar Rodrigo Pacheco como candidato e tem feito mais acenos a Lula. Como que o PSD vai se posicionar nessa eleição? O presidente Gilberto Kassab tem sido muito cristalino na sua vontade de apresentar uma proposta alternativa ao Brasil. Ele compreende que essa polarização, nos últimos 10 anos principalmente, fez muito mal à nação brasileira, um país muito esgarçado. Ele acha que é um desserviço estar com o partido com a musculatura política e com a imagem que tem o PSD,
servindo a um desses lados no primeiro turno. Portanto, ele acredita que apresentar uma proposta ao país é o melhor para a democracia, fortalece a democracia. E falando sobre nomes, eu quero ressaltar que o presidente Kassab, e eu acredito muito no compromisso dele, tem deixado claro, a bola está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele sempre defendeu o nome do presidente Rodrigo. E isso é consenso na bancada nossa no Senado, na bancada na Câmara, de que o presidente Rodrigo é o quadro mais preparado para esse momento, tem demonstrado isso na prática como presidente do Congresso Nacional, buscando sempre convergências a favor do Brasil, em especial com seu espírito republicano, defendendo valores importantes como a República, o Estado Democrático de Direito, e eu particularmente digo que vou defender de forma ardorosa que o presidente Rodrigo Pacheco aceite o convite do PSD e seja nosso pré-candidato à presidência da República, servindo ao Brasil e tirando o Brasil dessa polarização. Senador Alexandre Silveira, PSD de Minas Gerais, obrigado da Thaís e o meu pela participação no Jornal da CNN. Boa noite, senador. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Boa noite aos telespectadores.